Aleluia. Graça e paz, irmãos. Nessa noite, eu gostaria de falar alguns versículos aqui. Eu gostaria de ler e comentar sobre obediência, ou desobediência também. Mas eu gostaria de pedir para vocês que vocês continuem adorando a Deus nessa noite, porque nós viemos aqui para exaltar o nome dEle, para adorar a Ele. Não esperem tanto de mim, mas eu sei que o Senhor vai colocar, o Espírito Santo vai colocar algo na minha boca para passar para vocês que vai servir de alimento espiritual. Mas eu gostaria que vocês continuassem louvando a Deus e adorando Ele, exaltando Ele, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Construa aí onde você está um altar para Ele. Eu creio que, como a Michele falou esses dias, que quando a gente pronuncia a palavra aleluias, ela sai no mundo espiritual como uma flecha. Eu creio nisso. E eu imagino assim que ela sai iluminada e ela vai em direção aos céus. E ela abre os céus e os céus se derramam sobre nós. Eu creio nisso. Eu creio porque quando a gente vê igrejas louvando a Deus, quando as pessoas estão simplesmente adorando, mesmo não sendo em hora de louvor, na hora da palavra, às vezes eu vejo assim, a igreja somente adorando e o céu se abre. Eu creio que assim é o louvor, a adoração abre os céus e aí é que as bênçãos se derramam sobre nós. Então não perca seu tempo, construa um altar de adoração e adore a Ele como Ele merece. Aleluia. Eu gostaria de ler com vocês em 1 Samuel, capítulo 10, sobre o rei Saul. O rei Saul, no capítulo 10, Samuel tinha levado consigo, Deus falou com Samuel e Samuel vai até Saul. E Samuel tinha levado consigo um frasco de azeite. Ele derramou azeite na cabeça do Saul e disse: o Senhor Deus está ungindo você como chefe do seu povo, o povo de Israel. Você governará e o livrará de todos os seus inimigos. Esta é a prova de que Deus escolheu você para ser o chefe desse povo. Hoje, quando você for embora, encontrará 2 homens perto do túmulo de Raquel, em Zelza, no território da tribo de Benjamim. Eles vão contar a você que já foram achadas as jumentas que estavam perdidas. Contarão também que agora o seu pai não está mais preocupado com elas, e sim com você. E que ele está dizendo o que posso fazer para encontrar meu filho. Você deve seguir até chegar à árvore sagrada que fica em Tabor. Ali você vai encontrar 3 homens que estão indo a Betel para lá oferecerem sacrifícios a Deus. Um deles estará carregando 3 cabritos, e outro 3 pães, e o terceiro um odre de vinho. Eles vão cumprimentar você e vão lhe oferecer 2 pães, e você deve aceitar. Em seguida, você irá para um monte de Deus em Gibeá, onde há um acampamento dos filisteus. Na entrada da cidade, vai encontrar um grupo de profetas descendo o morro, vindo do altar. Eles estarão tocando harpas, tambores, flautas e liras, e estarão profetizando. Então, o Espírito do Senhor dominará você, e você vai agir como um profeta junto com eles. Ficará uma pessoa diferente. Nós vemos aqui que a palavra nos diz que em toda situação que era ungido alguém como rei, como profeta, uma pessoa que tinha sido escolhido por Deus para uma missão, era derramado óleo sobre essa pessoa, ela era ungida.
Então aqui Samuel faz isso com Saul. Porém, no início, Saul obedece a Deus e segue as instruções dadas por Samuel. Saul era obediente nessa época, nessa fase aqui que a palavra nos conta. Mas aqui nós podemos ver que Deus capacitou Saul para começar bem. Mas Deus, Ele não é responsável pelo nosso potencial. Nós temos que ser responsável. O céu, ele é encarregado de fazer com que tudo, de se certificar de que tudo que nós precisamos para alcançar os nossos destinos, que já foram projetados por Deus, se cumpram, se realizem. Deus, Ele faz com que isso aconteça, mas nós temos que agir. Isso cabe a nós, Deus não nos obriga. E em Samuel, então aqui nós vemos que o Espírito do Senhor já estava sobre os profetas. E quando Saul entra na atmosfera deles, o que estava neles alcançou Saul, que era o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor se apossa de Saul e Saul sai profetizando também como os profetas. E então as pessoas falam, Saul era profeta? Saul também é um profeta? Saul não era. Mas como ele entra naquela atmosfera de profecia, onde os profetas estavam profetizando, ele é alcançado por aquele espírito de profecia também, e também começa a profetizar. Nós temos que aprender a reconhecer quando o Espírito do Senhor está sobre uma pessoa. E nós podemos, então, nós temos que aprender a reconhecer quando Ele está se movendo numa pessoa e aproveitar o que Deus está fazendo através dessa pessoa, para que nós também sejamos impactados por esse Espírito, né? Pela sua presença. Quando o Espírito do Senhor ele está sobre uma pessoa, é gerada uma atmosfera celestial. Se percebe, né? A gente percebe quando há uma atmosfera espiritual criada, é gerada essa atmosfera. E nós percebemos e muitas vezes nós nos envolvemos nessa atmosfera espiritual, né? Quando o Espírito está sobre uma pessoa, é gerada essa atmosfera aqui e agora. E quando ela é gerada num grupo, aumenta o exponencial. É como eu falei antes, quando nós todos adoramos, nós criamos um altar. Mas se você adora, eu adoro, todos nós adoramos, nós vamos criar uma fogueira. E essa fumaça, ela vai subir com uma dimensão muito maior às narinas de Deus. Aumenta o exponencial quando nós estamos em grupo. É claro que nós temos que adorar quando nós estamos sozinhos, nós temos que louvar a Deus quando nós estamos sozinhos, nós temos que buscar, mas é necessário andarmos em grupo, em unidade, porque a presença e o poder de Deus, eles se manifestam de uma forma muito maior, andando através da unidade. O encontro profético, ele aconteceu exatamente como Samuel havia dito. Samuel tinha dito que ia acontecer esse encontro profético e pediu que ele fosse. Saul foi obediente. Saul foi e foi pelo caminho determinado por Samuel.
Então ele segue e ele chega lá onde estão aqueles profetas e ele realmente começa a profetizar. Eu imagino que loucura que deve ter sido, porque até então ele nunca tinha profetizado e de repente um espírito estranho se apodera dele e ele começa a profetizar. Deve ter sido assim algo muito novo para ele, muito estranho, né? Porque não era habitual isso, mas a palavra de Deus se cumprindo aí. Saul perde a confiança de Israel através de uma série de ações desastrosas. Aqui no capítulo 15 e no versículo 16, espere, interrompeu Samuel, eu vou lhes contar o que o Senhor Deus me disse a noite passada. Fale, disse Saul, e Samuel continuou. Você pode pensar que é uma pessoa sem importância, mas é o líder das tribos de Israel. O Senhor Deus ungiu como rei do povo de Israel. Aleluia. Às vezes, irmãos, você pode pensar que você não é nada em Deus, que você é pequeno em Deus. Mas aqui Saul se sentia pequeno, não estava se sentindo líder. E aí a palavra do Senhor vem e tentando levantar ele. Aleluia, aleluia, aleluias. Samuel respondeu, o que Deus prefere? Obediência ou ofertas de sacrifícios? É melhor obedecer a Deus do que oferecer-lhe em sacrifício as melhores ovelhas. A revolta contra o Senhor é tão grave como a feitiçaria, e o orgulho é pecado. Como o pecado, a idolatria, o Senhor o rejeitou como rei, porque você rejeitou as ordens dele. Eu pequei, respondeu Saul, desobedeci às ordens de Deus. Fiquei com medo do povo e fiz o que eles queriam. Aqui nós vemos a insegurança dele, a insegurança por ele pensar que teria falta de apoio do povo. Ele concorda com o povo em adorar outros deuses e sacrificar os melhores animais a outros deuses. E aí Deus se entristece com ele. E Deus começa então a procurar outro rei, segundo o coração dele. E Deus encontra um jovem adorador, cuidador de ovelhas. Davi, ele era obediente a Deus. Ele era temente a Deus, ele adorava a Deus atrás das trincheiras, lá cuidando das ovelhas dele, mas ele era um adorador. Ele vivia sozinho, lá nos montes, só com as ovelhas. E eu imagino que a vida dele era adorar a Deus. E eu imagino que diante de toda e qualquer circunstância, qualquer situação, qualquer perigo, eu imagino momentos de tristeza, momentos difíceis que ele enfrentou nas montanhas cuidando de ovelhas. E eu imagino que nesses momentos ele estava sempre com a harpa dele lá adorando a Deus. E foi ali que Deus capacitou ele para mais tarde ele matar gigante. Lá, enquanto ele estava sozinho, Deus capacitava ele. Não se sinta sozinho. Deus sempre está contigo e Deus te faz forte. Quando nós nos sentimos fracos, é que fortes nós somos. Aleluia. 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 Em 1 Samuel 16:14, eu vejo uma declaração assustadora, porque o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Imagina que triste.
o Espírito do Senhor se retirando dele. Ele que outrora recebeu todas as informações, todas as instruções para agradar a Deus, para reinar, para proteger o povo. De repente, o Espírito de Deus se afasta dele. Isso é muito triste. E os anos se passaram e Saul começa a odiar a unção e o ungido, que ele via que Deus havia escolhido Davi como rei. Davi seria o seu sucessor. E Davi tinha o coração segundo o coração de Deus. Então ele estava vendo já, e aí ele planeja matar Davi. No capítulo 19, Saul persegue Davi. No versículo 20, e mandou alguns homens para lá para prenderem. Quando eles chegaram, viram um grupo de profetas profetizando, e Samuel era o líder. Então o Espírito de Deus dominou os homens de Saul, e eles também começaram a profetizar. Quando Saul foi, também começaram, e eles e mandou alguns homens para lá para prendê-lo. Quando eles chegaram, viram um grupo de profetas profetizando, e Samuel era o líder. Então o Espírito de Deus dominou os homens de Saul, e eles também começaram a profetizar. Quando Saul soube disso, mandou mais mensageiros, e eles também começaram a profetizar. Então mandou mensageiros pela terceira vez, e aconteceu a mesma coisa. Aí o próprio Saul foi a Ramá. Quando chegou a um poço grande na cidade de Seco, perguntou onde estavam Samuel e Davi, e eles disseram que estavam na casa dos profetas. Enquanto Saul estava indo para lá, o Espírito de Deus o dominou, e ele foi profetizando por todo o caminho, até chegar à casa dos profetas. Lá, tirou a roupa e profetizou na presença de Samuel, e ficou deitado no chão, nu, o dia inteiro e a noite inteira. E foi assim que surgiu o seguinte ditado: será que Saul também virou profeta? Aqui nós vemos que quando o Espírito do Senhor pousa sobre as pessoas, elas fazem coisas extraordinárias. E em nome do Senhor, ao descer sobre o grupo das pessoas, carregou a atmosfera, e o ar que estava pesado com a presença de Deus, aqueles servos tinham a missão de assassinar Saul, de assassinar Davi. Eles começam a profetizar também. Em vez de eles matar Davi, eles começam a profetizar, porque a presença de Deus era grande e ela alcançava a todos. E aí Saul manda um segundo grupo, o segundo grupo vai lá e começa a profetizar. Vai o terceiro grupo, teve o mesmo resultado. O segundo, o terceiro grupo, todos profetizavam. E aí Saul se frustra, ele também vai. E ele chega lá e também profetiza. E quando eu imagino que quando Saul ele chega lá, ele tirou a roupa. Há um grande significado espiritual aqui nessa palavra, porque ele estava retomando, mesmo que por pouco tempo, a humildade. Ali ele assumiu que ele estava... Ele parecia estar dizendo: eu estou vulnerável ao profeta Samuel. E ele tira a roupa como para mostrar que ele não iria para lugar algum. Ele ficaria ali.
não iria sair dali tão cedo. E aí Deus escolhe Davi como rei, então. Deus unge Davi como rei. E Davi, ele, no Salmo 116, 9, ele diz: viverei uma vida de obediência. E no Salmos 12, ele pede, ele tem salmos que são orações, e ele pede: conserva em mim o desejo de ser obediente. Que Deus possa conservar em nós o desejo de ser obediente, que nós possamos obedecer os mandamentos dEle, que nós possamos obedecer Ele e não nos amedrontar quando a sociedade impõe outras regras, assim como Saul fez quando ele se amedrontou e aí ele foi com o povo e foram adorar outros deuses. Nós não devemos nos desfocar de Deus, por mais que nós enfrentemos dificuldades, por mais que as pessoas não nos apoiem, elas podem estar pensando em outros rumos, dando rumos diferentes às suas vidas, mas nós temos que continuar obedecendo a Cristo, obedecendo a palavra dEle, que a palavra de Deus, ela é alimento, e nós devemos ler ela, nós devemos guardar ela no nosso coração e na nossa mente. Aleluia! Até Jesus, quando Ele veio aqui na terra, Ele foi obediente. Mesmo tendo a morte de cruz, quando a morte de cruz se aproximava, Ele fala com o Pai ainda, e Ele pede: Pai, se possível, passa, mas se não for a Tua vontade, que continue dessa forma. Ele não mudou nada, ele não queria mudar, ele estava triste com aquela situação, ele estava sofrendo, mas ele queria cumprir a vontade do Pai. Até ele foi servo, ele foi obediente, vindo e morrendo na cruz do Calvário por nós. Ele pagou um preço de sangue por nós, morrendo ali. Então nós temos que ser obedientes a Deus, porque até Jesus, quando esteve aqui na terra, foi obediente ao Pai. Aleluia.